Vamos falar um pouco sobre a depressão. Vamos tentar aí fazer aí uma explicação, né, sobre a compreensão sobre a depressão. Porque quando o assunto é depressão, nós estamos falando sobre o equilíbrio mental. A depressão, ela é tratada nessa era atual como um transtorno surgido ali na modernidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa morre, ou seja, se suicida a cada 40 segundos, onde possa ali se imaginar de um tal adoecimento que foi desencadeado por inúmeros fatores, sendo um deles a intensa tristeza, como uma das sensações presentes. A depressão, ela pode ser desencadeada por diversos aspectos, como as causas genéticas, psicológicas, sociais, bioquímicas. Mais recentes estudos mostram que há uma vulnerabilidade maior quando o sujeito possui algum parente com esse transtorno, adquirindo ali mais chance de obter o mesmo quadro. Embora o seu contexto sócio-histórico, ele também tem uma forte participação em todas as situações. Dentro da teoria freudiana, dentro da psicanálise, né, Freud estabeleceu uma distinção entre o luto e a melancolia, que estão ligadas à depressão. O luto, ele envolve a perda de um objeto real com a conservação moderada que mantém as nossas autoestimas. Contanto, na melancolia, essa ausência ela pode ter uma origem emocional, na qual a pessoa teria ali uma baixa autoestima e uma culpa consigo mesmo. Ainda, dentro da psicanálise freudiana, Freud ele diz que o melancólico ele tem uma visão de ser um objeto sem valor, onde poderia ali dispor de atos destrutivos a si mesmo, já que os seus desejos se baseiam em autodepreciações, por se identificar como descartável perante aquilo que possui valor para os seus conceitos próprios. Também é comum ver uma sobreposição do superego nas outras instâncias ali da psique, que seria o id e o ego, principalmente quando há algum desejo relacionado a algo de valor, ou a algum objeto ou um ente querido. Então, a teoria psicanalítica, ela pontua que em alguns dos casos o indivíduo ele pode apresentar tais comportamentos como sintomas de algumas experiências desagradáveis para o seu eu ali da infância. Então, a depressão é assim, é esse estado de vazio, é esse estado de ausência de si mesmo, que corresponde ali a um tempo parado, expondo ali o lugar e espaço, o fundo em relação ao qual ecoa o tempo da psique e permitindo ali dizer que ela define-se por uma posição econômica que concerne a uma organização narcísica do vazio, segundo ali uma determinação própria para a inalterabilidade da tópica, né, da nossa psique. Por quê? Por que tudo isso? Porque o sujeito, quando ele perde ali o seu objeto de investimento, não digo investimento financeiro, mas o seu investimento, vamos chamar de libidinal, é, podemos chamar o seu objeto de amor, quando ele perde esse objeto de amor, ele atravessa ali por um processo de intenso sofrimento. Esse objeto, ele pode ser a perda realmente do amor da mãe, a perda de um relacionamento afetivo, a perda de um emprego, tudo aquilo onde ele está apegado. E isso gera um mal-estar, que é algo do qual nenhum sujeito escapa. Todos sofremos aí em função, por exemplo, de existir. Para tanto, o psíquico, ele precisa sempre estar elaborando e construindo constantemente saídas para estas entraves, né? Aqui nós estamos tratando das perdas de objeto. E como o objeto da atualidade, ela também é submetida às perdas. Como já disse anteriormente, isso vai se encontrando soluções para estes momentos.
o que fica ali evidente para nós é que, em tempos de consumos exacerbados e aquisições de coisas, inclusive de pessoas, perder é, sem dúvida, bastante difícil, porque não há um passe livre para esse enlutamento. E eu vou criando ali essa melancolia, que se caracteriza psiquicamente por um estado de ânimo profundamente doloroso, uma cessação de interesses pelo mundo exterior. Essa perda da capacidade de amar, essa inibição de todas as funções, a diminuição ali do amor próprio, que vai traduzindo-se aí em recriminação ou autoacusações, podendo chegar, inclusive, a uma delirante espera, aquela espera de castigo, que pode se reconhecer que existe uma perda de natureza de algo mais ideal. Então, o sujeito, ele sabe que perdeu o objeto. Então, no entanto, ele não tem o conhecimento do que perdeu de si com esse desinvestimento. Eu dou e recebo. Então, quando eu perco, eu não tenho noção do que eu perdi de mim. E isso vai gerando ali um desinvestimento. Então, Freud ali, ele propôs que há um luto como uma definição do que foi perdido. Já na melancolia, não. Seria algo como inconsciente, que não está presente no luto. Então, o que fica bastante evidente que é o quê? É o empobrecimento da qualidade do eu. Enquanto a libido ela não é dedicada a outros objetos, o eu ele fica submetido à sombra de um objeto perdido. Fico sempre lembrando daquele objeto, daquela pessoa, daquele emprego. Eu fico sempre ali, né, relutando. Eu não consigo, fico na sombra daquilo. E a pessoa pode também ser julgada como esse objeto que foi abandonado. O que que eu trago isso hoje em dia? Houve alguma coisa ali na minha infância. Então, esse sujeito ele vai vivendo às sombras desse objeto perdido até encontrar possíveis significações simbólicas, amarrações simbólicas que possam desemaranhar tudo isso, onde que ele possa desligar, né, para alguma resolução subjetiva, encaminhando ali para significar a perda. Então, a partir disso, podemos ali estar em contato com os primeiros movimentos dessa elaboração psíquica, qual a enunciação preferida, que seria o sujeito, nesse ermo, né, onde o objeto amado deixou. Por que que esse objeto amado me deixou? O que que eu fiz? Eu não presto, eu sou isso, eu sou... Então começa a vir um monte de indagações. E essas indagações, ela acabam formando ali umas alucinações. Elas não são patológicas do objeto. Ele dá justamente ali nos instantes primeiros ali do desenvolvimento, onde a criança ela mobiliza ali o psíquico na busca da realização do seu desejo, porque ela não tem o objeto ao seu alcance. Então, ela alucina. A vontade de ser feliz, ela causa a infelicidade. A problematização do desamparo, ela perpassa ali, dentro dessa teoria psicanalítica, ao longo dos vários momentos dessas obras de Freud, dentro da psicanálise, e vai seguindo como uma referência para o estudo do mal-estar humano. Como conceito psicanalítico, o desamparo ele corresponde a uma condição fundamental da vida humana que indica a impotência do indivíduo em duas dimensões. A mais ampla diz respeito a uma condição de desamparo estruturante e fundante do psiquismo, obrigatória para a construção da subjetividade humana para a vida social. E há também uma dimensão que remete propriamente à situação psíquica do desamparo, que seria ali a impossibilidade de satisfação pulsional perante o outro,
colocando o sujeito de encontro com a experiência de perda que vai gerando angústia. Então, o desamparo é a condição originária da subjetividade humana e também no seu horizonte contínuo. Então, na medida em que toda a dinâmica defensiva e a mobilização da angústia, né, elas são ali, em última instância, uma tentativa de preservação da sua repetição. Você já se identificou? Eu sempre repito a mesma coisa? Eu sempre me relaciono com o mesmo tipo de pessoa? Né? Esse ciclo. Então, podemos aí considerar que as tentativas de evitar essas repetições, elas se ligam a um desamparo estruturante da vida que você sofreu, uma vida familiar ou uma vida social, a vida individual. Então, torna-se ali necessário retomar as etapas do surgimento e desenvolvimento desse aparelho psíquico, para que se possa ali compreender como se manifesta as formas de sofrer do sujeito. Também é preciso considerar os diferentes determinantes culturais que resultam em experiência de sofrimentos específicos. A condição originária de desamparo, ela é suplantada ao longo da gênese do nosso aparelho psíquico por meio de novas modalidades de relação com o objeto e de significação de suas perdas. A perda desses objetos, seja das relações dos objetos narcisistas, ou seja, das edipianas, elas refletem uma dimensão do desamparo. Porque, na medida em que exprime a importância das exigências pulsionais do indivíduo, que vai ali bater de frente com as restrições da cultura e da realidade. Isso significa que as perdas de objetos, elas são vividas, elas são doídas dentro de cada sujeito. E quando elas são vividas, elas são sentidas, o que a gente precisa? De um amparo. Mas não, nós sofremos pelo desamparo, não tem ninguém para nos auxiliar. E esse desamparo não limita ao período de uma constituição inicial do psiquismo, acompanhando ali os indivíduos ali ao longo de sua vida. E ele vai perseguindo, ele vai acompanhando. Então, quando o aparelho psíquico ele está constituído, ou seja, o desamparo ele se expressa como uma experiência de angústia. Mas o que seria angústia? Por sua vez, ela sinaliza uma situação de perigo que corresponde à revivência da condição estrutural do desamparo, que ela está ali muito motivada pela perda do objeto, de tal forma que será sempre a perda do outro amado, que vai remeter aí a essa condição de abandono total, de desajuda, de desamparo, que vem ali muito antes ali do aumento pulsional. Então, o desamparo, ele remete aí a uma desajuda, né? Ou seja, a essa impossibilidade do cuidado de um outro. No que se refere à possibilidade dentro dessa vida social, é possível remeter esse substantivo a algumas impotências da vida humana. Por que que a pessoa, por exemplo, ela se submete a um relacionamento tóxico? Porque é a única maneira que ela tem para se sentir viva, amada, desejada, interessante. Então, ela se submete a isso, porque ela tem medo de perder esse, por mais tóxico que seja, ela tem medo de perder esse objeto de amor. De repente, nem é mais amor, mas virou ali uma doença, uma dependência emocional. Na visão psicanalítica, isso seria ali a impotência do sujeito eu diante da violência de outras pessoas, do outro. A impotência diante das forças da natureza, a impotência diante da decadência, que é eminente do próprio corpo. Você vê as pessoas hoje em dia fazendo harmonizações plásticas, porque elas não estão contentes consigo mesmo
com o passar do tempo, vendo ali as rugas aparecendo, os cabelos brancos. Então, a cautela para não pensar que essas impotências são meramente condições que causam experiências de mal-estar e também muito sofrimento individual é reconhecer que se trata de condições da própria existência humana. A impossibilidade de ação ou até de uma elaboração psíquica de quando nós somos atingidos por alguma dessas direções, como a violência, como a perda, a doença ou a catástrofe. Então, elas estão ali se articulando com o desamparo primordial, onde nós somos confrontados de modo mais ou menos direto, com mais ou menos anteparos, com o trauma real e irrepensável. Freud fez uma reflexão da condição do desamparo dos indivíduos diante desses diversos temas, mas particularmente ele fez um ponto muito importante na questão da modernidade, que é o que uma cultura em que havia a perda do ideal, por exemplo, a perda do ideal de Deus, da figura do pai ideal, aquele pai que é protetor. Então, essa condição impôs ali aos indivíduos uma construção psíquica individual para evitar esse desamparo. Um exemplo, tá? Não criticando, pelo amor de Deus, nada a ver. Eu tenho aqui, né? Meu pai não me deu muita atenção, meu pai biológico. Aonde que eu vou buscar essa atenção? Com o Ser Supremo. Eu vou para a igreja, ouvir o que o Pai Celestial tem a dizer. Entendeu? Então, eu vou me agarrando a algumas coisas para substituir, tentar substituir, mas não vai substituir, porque precisamos ver o porquê, entender o porquê que eu não tive toda essa atenção desse pai biológico. Quais foram os motivos dele? Então, só pela questão de eu querer entender o porquê eu não tive atenção desse pai biológico, ou porque o marido foi embora, ou porque o filho é tão agressivo, já é um passo para eu começar a me estruturar. E assim, para que eu possa, né, para que seja possível ali uma vida social minimamente harmoniosa. Com esses questionamentos, é necessário que haja ali uma interiorização da autoridade simbólica que permite ali uma vida social relativamente saudável. A interiorização da moralidade, ela é causada pelo amor e também pelo terror do sujeito diante a violência do outro. Ou seja, da desilusão, dos pactos simbólicos que fazemos. Quais são os pactos simbólicos? O casamento, um juramento. Isso causa desilusão. Então, a questão da violência como parte constitutiva desse laço social, o que introduz o sujeito nessa ordem simbólica é uma necessidade estritamente de uma resposta ao desamparo estrutural. Olha só, você manda uma mensagem para alguém pelo celular, a pessoa demora para responder, você já sente que a pessoa não te quer, que a pessoa. Então, você está dentro de um desamparo. E ao internalizar a autoridade simbólica, a pulsão de morte que nós temos é capaz de controlar o sujeito e levar à ira, de modo que toda essa agressividade ela passa a se manifestar como um sentimento de culpa, de forma a subverter ali o impulso destrutivo para a autoridade e para que possa estar a serviço dela. Eu estou sendo submissa a você. Se você tem aí uma doença grave chamada depressão, você não tem culpa. É uma doença causada pelo desamparo. As pessoas com depressão, elas perdem a esperança. E junto com essa perda da esperança, ela perde a vontade de sair de casa, a vontade de interagir, a vontade de estudar, de trabalhar. E às vezes, por casos trágicos, elas perdem ali até a vontade de viver. A doença da depressão, ela rouba do ser humano a esperança de que amanhã pode ser melhor. E é por isso que o deprimido, ele vê uma infindável sequência de dores e coisas ruins, coisas sem desafios, ele não vê esperança. Então ela tem que ser tratada.
ela tem que ser amparada, ela tem que ser cuidada. A esperança independentemente ali dos prognósticos, ou tome ali as melhores medidas e as melhores adequadas resoluções, ela tem ali para atingir os teus objetivos. Mas o que é uma esperança? Por exemplo, a esperança é um gesto, por exemplo, de eu adotar um cachorro ou um gato e saber que dentro de 15 ou no máximo 20 anos ele vai morrer. Aí, se eu sou egoísta, eu vou falar, então por que eu vou adotar se ele vai morrer? E se na hipótese dele morrer antes de mim, ou de eu morrer antes? Então, vamos levar para o lado da esperança, pelo lado positivo, que nesses 10, 15 ou 20 anos, eu terei o quê? Amor, eu terei companhia, eu terei um afeto, eu terei a presença, eu terei a minha vida ressignificada. Eu terei a minha vida transformada, eu terei a minha vida melhorada durante esse período. E isso vale a dor da perda, porque afinal, se você acha que a morte invalida a vida, as pessoas podem ali, por exemplo, adotar uma tartaruga, um papagaio que tem a vida mais longa. Agora, se eu adoto algo que eu sei que um dia vai acabar, é porque eu tenho a ciência que a morte é um destino inevitável a todos. E porque eu tenho esperança e porque eu vou fazer e também receber algo bom. Quando eu abro mão da esperança, eu deixo apenas a vida me levar para qualquer lugar, sem preocupação. E eu não vou poder reclamar do destino onde que a vida me deixar. Porque eu fui simplesmente negligente comigo mesmo. Então, a perda da esperança é a perda da vida. Por que eu perdi a vida? Porque eu tive ali atrás um histórico de desamparo. Otto Rank fala, né? Psicoembriologista, ele fala, no momento que a mulher está grávida, né? Se ela está desejando aquela criança, fala, olha, eu estou grávida, estou feliz da vida, toda aquela positividade, toda aquela esperança, esse feto recebe essa energia. Vai nascer uma criança saudável, feliz. Caso contrário, a criança, quando não é planejada, não é desejada, ou como falam, foi um acidente, mãe vai falar, não queria agora, eu não quero, não sei o quê. A criança vai receber também toda essa energia negativa e ela vai carregar para sempre, ela já vai levar ali, desde do útero, essa parte do desafeto, essa parte do desamparo, do descuidado. Então, para você ver, é isso que a psicanálise estuda, é isso que é a ciência médica, de nós estudarmos os porquês e também os para quê. Agora, a tristeza, ela faz parte da natureza humana. A humanidade não caminha sem a sua própria tristeza, porque ela está associada à sua condição efêmera de ser vivo. Podemos dizer que a depressão, ela acompanha a existência do ser humano por toda a sua vida. Então, dessa maneira, a depressão, ela é um fenômeno psicossocial que vai peregrinando aí com o homem desde os tempos mais remotos. E não se trata aí de uma exclusividade de uma sociedade contemporânea. Sempre existiu isso. A tristeza é a própria dor do ser, sem motivo ou acepção e sem probabilidade de compreensão. Uma dor que vem do nada, simplesmente pelo fato de existir. Uma dor da vida em si. Então, muitos especialistas tentam ali descrever e até mesmo amenizar a sua forma de ação do sujeito, dando-lhe ali outras definições, como, por exemplo, sombra sem fins, aquele aperto no peito, aquela tempestade. Então, vão romantizando tudo isso. E não é bom. O bom é a gente procurar tentar entender isso. Por que está acontecendo isso? Para quê? Então, a sociedade contemporânea ela é aversa a qualquer tipo de tristeza. Você pegar ali as mídias, todo mundo sorrindo, né? Parecendo que tem um casamento feliz, todo mundo alegre, né? É tudo uma grande máscara, é tudo consumismo. E a pessoa que não tem condição de ter aquilo acaba se frustrando, acaba entrando em depressão, porque eu não consigo trocar o meu celular, porque eu não consigo trocar meu carro, meu namorado, não sei o quê.
Isso tudo, não conseguir isso, vai caracterizando ali como uma fraqueza do sujeito. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, a melancolia ela era vista como uma característica de pessoas inteligentes, que por não suportar os males da sociedade da época, elas se afogavam em sentimentos tristes. E com esses sentimentos tristes, esses melancólicos, eles criavam peças teatrais, criavam estátuas, eles criavam, né? Leonardo da Vinci, nós podemos ver aí, podemos ver as obras de Sófocles, né? Vários outros grandes pensadores da época. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica que causa oscilações de humor, que vai caracterizada ali por perdas de interesses, ausência de ânimo e uma tristeza profunda, não melancolia. A historicidade da depressão, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, e também Aristóteles, né? Passando ali pela Idade Média, pelo romantismo, até os dias atuais, a depressão, etimologicamente falando, é uma palavra latina que significa abatido ou aterrado. Depressão, estou depressionando, estou uma depressão, um buraco. Então, a pessoa com sintomas depressivos, ela fica completamente aterrorizada diante de tudo. É como uma grande represa de negatividade, aquela água parada que vai ficando podre, estragada, onde o pensar, o agir e o sentir não vale nada. Lá na Idade Média, entendia-se a melancolia como um enfraquecimento da vontade. Em todo o Ocidente medieval, a definição que impera é do frade domiciliano São Tomás de Aquino, né, que foi também grande filósofo do cristianismo, que para ele tratava-se de uma tristeza devastadora, que produz no espírito do homem uma depressão tal que ele não tem mais vontade de fazer nada, até ali um desgosto pela ação. Agora, tristeza e depressão. Há uma grande diferença entre a tristeza e a depressão. A tristeza, ela pode ocorrer ali desencadeada por algum fato cotidiano, em que a pessoa realmente sofre com aquilo até cair a ficha. O que está acontecendo e que geralmente não dura mais do que 15 dias. O sentimento entendido como fraqueza mental, ele é visto como um glamour. É um vislumbre romântico, que apesar de todo o peso psíquico, a literatura romântica em inglesa vai ali nos traços melancólicos, como fortes, lúcidas e cristalinas de produções literárias, ou seja, a dor produz a arte. A depressão, ela brota ali de um lado, de um dado evento traumático e real. Não tem nada de imaginação. A depressão, ela é traumatizada, ela é real. E ela ocorre ali depois pelo desinteresse pela realidade. O desinteresse acontece pelo fato da elaboração tensionar toda a energia psíquica para ela, com o objetivo de solucionar o trauma, que por sua vez, a depressão ela se instala e se não for tratada, ela pode piorar, aí ela vai passar por 3 estágios, que é o leve, o moderado e o grave. Então a depressão, por outro lado, é uma doença do organismo como um todo, porque ela compromete o físico, o humor, o pensamento. E nessa condição, né, nessa forma de ver, de sentir a realidade, elas são completamente desconfiguradas, são completamente alteradas. Altera-se as emoções, a disposição, a alimentação, o sono, até mesmo como se sente em relação de si mesmo. Ela olha para o espelho, ela vê completamente desfigurada, não é aquela pessoa. Mas a depressão é uma doença? Mas a depressão ela envolve uma ampla família de doenças, que por isso ela é denominada como síndrome. Então, ela é classificada como uma doença psiquiátrica crônica. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores da serotonina, noradrenalina e, em menor proporção, a dopamina.
Se você não tem esses energizantes no corpo, como que você vai ter ânimo? Como que o seu corpo, o seu físico, mental vai resistir a isso? Então, essas são substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Outros processos que ocorrem dentro das células nervosas também estão envolvidos. A depressão, ela é um vazio que fere toda a arquitetura emocional. É um vazio que não se preenche com nada. Sabe quando eu vou preencher esse vazio? Quando eu conseguir aquele meu objeto de amor que foi perdido. Quando eu conseguir ser amparado, de repente, lá, pelo que a minha mãe falou quando eu ainda era um feto. Ai, eu não queria essa criança. Quando isso for desconstruído, isso é uma ferida emocional. Essa ferida, né, se ela não for curada a tempo, ela poderá complicar e existir aí da pessoa que está acometida por esses sintomas. Então, existem indivíduos que tentam preencher esse vazio com amor, né, dando instruções, se doando. Tentam preencher com comida, com álcool, com drogas, enchendo a sua agenda social, dedicando mais tempo às coisas que gosta, descontando na academia. Sentem-se derrotados, não querem pensar, as suas forças se enfraquecem. Então, se tivessem que escolher um adjetivo para definir esse vazio, seria a palavra insuportável. O vazio, ele é insuportável, porque ele é incompreensível, porque tudo nos faz lembrar que sentimos uma necessidade de alguma coisa que não conseguimos saber o que é. Manifestar essa carência é tão difícil para quem a sente quanto para quem é informado sobre ela. É um sentimento muito complicado de explicar e também de entender. Então, faz necessário ali buscar respostas ali na ciência. Então, sendo assim, a depressão, ela não é uma caminhada fácil. As suas sensações, elas não são poucas. A pessoa que tem depressão, ela sofre de insônia, irritabilidade, falta de sentido na vida, desejo de morrer, falta de motivação, angústia, sentimento de desesperança, tristeza, falta de energia, falta de iniciativa, falta de prazer, alteração do sono, alterações de apetite, pensamento lento, funções motoras mais lentas. Olha só, esses quadros, eles tendem aí a ter uma duração mais curta, de até 6 meses, sem uma intensificação real dos sintomas. O transtorno depressivo maior, né, que seria a depressão profunda, por exemplo, assim, se uma pessoa começa a ter quadros depressivos recorrentes ou mantém os sintomas de depressão por mais de 6 meses, com uma intensificação de quadro, pode-se considerar que ela esteja passando por uma depressão profunda, ou o que nós chamamos de transtorno depressivo maior. Normalmente, o transtorno depressivo maior, ele é um quadro muito grave e também tem ali uma grande relação com a herança genética, que nele há uma mudança química no funcionamento do cérebro, que pode ser desencadeada por uma causa física ou emocional. Existe também a depressão bipolar. As fases de depressão dentro do transtorno bipolar também são consideradas como um subtipo da depressão. Os sintomas apresentados ali na fase da tristeza são os mesmos de um episódio depressivo. Já nas fases de euforia, o paciente ele pode apresentar sintomas como agitação, lógico, ele está na fase de euforia, agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão com diversos determinados assuntos. Entenda que quando eu falo obsessão, não tem nada a ver com coisa espiritual. Obsessão é pensamento, pensamento repetitivo, tá ali, tá pensando, pensando, né? Aumento da impulsividade, aumento de energia, desatenção. Podemos chamar também de hiperatividade. Agora, antes da depressão, existe ali a distimia, que é uma forma crônica de depressão, porém, ela é menos grave do que
a forma mais conhecida dessa doença. Então, a distimia, ela tem ali os sintomas de depressão que podem durar um longo período de tempo, muitas vezes 2 anos ou mais. O paciente com distimia, ele costuma ali perder o interesse nas atividades diárias normais, sentir-se sem esperança, ter baixa produtividade, ter baixa autoestima, sentir-se inadequado, ser excessivamente crítico, reclamar constantemente, ser incapaz de se divertir. E há também a depressão atípica, que no geral, os quadros de depressão atípica, eles costumam ser melancólicos, aonde que o paciente apresenta principalmente tristeza e pensamentos de morte, desesperança e inutilidade. Ainda há um predomínio da falta de energia, de um cansaço, aumento excessivo de sono e humor completamente apático. É muito comum, por exemplo, na Europa, ter ali a depressão sazonal. Então, são episódios de tristezas relacionados ao clima, principalmente relacionados ao inverno, que ocorre ali devido a uma baixa exposição de luz solar. Então, existem outros tipos de depressões sazonais que estão ligados à época do ano. Por exemplo, durante as festas de finais de ano, em que os níveis de estresse acabam aumentando devido a pensamentos de promessas não cumpridas durante o ano, e assim também como a ansiedade por um novo período que está a vir. Então, não prometa nada no fim do ano, tá? Então, fique atento aí com os períodos de tristezas e de desânimo que acontece aí em épocas específicas. Sempre que está frio ou sempre que está próximo de uma data, Natal, fim de ano, finados, todas essas datas, há grande possibilidade da pessoa passar aí por essa depressão sazonal. E existe também a depressão pós-parto, que ocorre logo após o nascimento do bebê, em que os sintomas incluem tristeza e desesperanças. Muitas novas mamães experimentam aí alterações de humor e crise de choro após o parto, que se desvanece rapidamente. Então, essas mudanças de humor, ela acontece principalmente devido às alterações hormonais decorrentes do término da gravidez. Deixa eu explicar uma coisa. Quando a mamãe está grávida, logo no começo, o nosso biológico, o nosso corpo, ele faz de tudo para expulsar aquele feto, aquele corpo estranho que está ali. E quando ele é forte, ele resiste, o nosso corpo é como que se fosse dono daquilo, tá? E quando a mãe dá à luz essa criança, o corpo começa a sentir falta, né? Porque quando aquela criança estava ali, houve uma modificação biológica. Todo no mental, por exemplo, o seio, o quadril, o corpo da mulher, ele é programado, ele é projetado para ter ali o laceamento ali na vagina para essa criança sair de parto natural. Ah, mas por que não sai? Existe uma coisa que se chama crenças, que vão colocando. A mulher sofre para ter filho, você vai ver o que é bom. Aí o corpo, o próprio mental, a nossa mente, ela vai enrijecendo o corpo. E a criança vai ter dificuldade de nascer, assim também como a mamãe vai ter dificuldade ali de pôr esse filho no mundo. Então, com toda essa guerra química, biológica e de crenças, vai acontecer a depressão pós-parto. Muitas das mães, elas experimentam esses sintomas com mais intensidade, que vai dar origem ali a essa depressão. Existe também a depressão psicótica, que alia os sintomas de tristeza a outros menos típicos, como, por exemplo, delírios e alucinações. Então, este que é considerado um tipo de depressão grave, mas ele costuma ser muito raro. No entanto, qualquer pessoa ela pode desenvolver, e não só quem tem um histórico de psicopatia na família. Outra coisa que é interessante, a depressão na adolescência, que é caracterizada pelos mesmos sintomas de uma depressão profunda e também do pós-parto, porque ela está tendo uma alteração no biológico, no corpo. Diferença importante é que normalmente, no lugar da tristeza, eles costumam apresentar irritabilidade, período que alguns chamam
período de aborrecência, porque vai estar irritado, os meninos vai começar a ter alteração na voz, começa a nascer pelos pubianos, as meninas, os peitos nascer, a fase da menarca. Então, isso vai causar toda essa irritabilidade. E tem também ali a depressão infantil. Você acha que criança também não tem depressão? Lógico que tem. É muito semelhante à depressão na adolescência, que ela vai ter ali como sintoma mais comum também a irritabilidade, perda do interesse, mau humor, tristeza, isolamento. Então, além desses fatores que também comum aos adultos, que podem levar à depressão, a criança também apresenta algumas outras causas que potencializam essa doença. Por exemplo, sofrer maus tratos domésticos, ser vítima de bullying na escola, pertencer aí às minorias, ser rejeitado por algum familiar, amigo, e isso pode também desenvolver dentro da escola a síndrome do Hulk, ser agressivo. Então, todas as pesquisas mostram que muitas crianças que tendem a praticar o bullying também sofreram ali de maus tratos dentro do bojo familiar e também de depressão. E que uma relação afetiva calorosa com os pais, com certeza vai diminuir drasticamente a predisposição dessa criança à doença e também à violência. Então, os pais ou os responsáveis, eles devem procurar ali um médico, um psicanalista, psiquiátrico, psicólogo, quando ele perceber que a criança apresenta dá alguns sinais ali, como uma tristeza profunda ou prolongada, um desânimo persistente, dificuldade de realizar atividades que antes gostava de fazer, alteração de apetite, alteração de sono, fases muito pessimistas, dificuldades de concentração e atenção. Então, quando desconfiar de que algo de diferente com a criança está acontecendo, procure sim uma ajuda. Outra coisa, que é muito importante a gente falar sobre a depressão na menopausa, que nem sempre ela é associada à tristeza, choro compulsivo e desinteresse. Isso porque nessa fase da vida, a mulher, o transtorno depressivo, ele costuma causar irritabilidade, cansaço, desamparo, ou até mesmo por meio de outras doenças, como vaginite, gripe, herpes, gastrite, cefaleia, além também do corpo estar se transformando, a parte biológica. Então, mulheres ali de 35 a 50 anos têm mais risco de apresentarem essa depressão devido ao período de grandes alterações hormonais, devido à chegada da menopausa. Essas mudanças, elas podem ocasionar abalos emocionais e físicos, que vai resultando ali na doença. Vale a pena ressaltar que essa chamada de transição menopausal, ela é dividida em 3 fases. A perimenopausa seria ali o declínio da função ovariana até 1 ano após a menopausa. Aí temos também a menopausa, que é o término da atividade ovulatória folicular, que vai de 1 ano de amenorreia, ou seja, sem menstruar. E também tem ali a pós-menopausa, que a partir de 1 ano sem menstruar, além também das alterações hormonais, há outros fatores específicos em mulheres que podem ali desencadear uma depressão, como relacionamento conjugal desgastado ou rompido, apego excessivo na criação dos filhos, históricos de depressão ou outros transtornos psiquiátricos na família, doenças clínicas, baixa condição socioeconômica, baixa escolaridade e perda precoce dos pais. Então, nós vimos aí, mas é muito importante a gente nos atentar aos sintomas, porque a pessoa com depressão, ela pode apresentar 2 ou mais dos seguintes sintomas, que seria a parte do sintoma emocional, muito relacionado à apatia, à falta de motivação, medos que antes não existiam, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, alto grau de pessimismo, indecisão, insegurança, insônia,
falta de vontade de fazer as atividades que anteriormente eram prazerosas, sensação de vazio, irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento, ansiedade, angústia, vontade de morrer. E também para os sintomas físicos, dores de barriga, má digestão, azia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dores de cabeça, dores no corpo, pressão no peito e queda de imunidade. Cada época ela produz os seus sintomas. A história da depressão no século que nós estamos, 21, no entanto, nós podemos verificar que o ser humano ele está imerso em uma sociedade de consumo, onde a mesma apresenta ali performance para a que essa pessoa tenha que seguir, tipo sucesso na carreira, um corpo perfeito e jovial, marcas, modas que precisam ser usadas, alcances de materiais conforme os dígitos do mercado e assim por diante. Então, a sociedade não é uma grande referência estável. Em outras palavras, ela muda continuamente e a pessoa ela precisa estar acompanhando, ser parte desses cenários constituídos aí pelos paradigmas sociais. Séculos anteriores, as referências eram mais sólidas, duráveis, as referências de família, de pai, mãe, filho, trabalho e entre outros. E as referências atuais, além de serem perenes, elas são internas, ou seja, cada um tem a sua decisão. Antes, estavam ali no lado externo do sujeito, a pessoa, conforme a referência constituída, né, as suas decisões diante de alguma situação. Dentro da nossa contemporaneidade, exige que as decisões precisam vir da própria pessoa, que ela é a dona do contexto. Ela tem que discernir entre o bem e o mal. E com esse advento da pós-modernidade, onde tudo é válido, válido de crítica principalmente, a dimensão da solidão, ela se tornou uma realidade, ou seja, cada um dos seus princípios e suas decisões. A ideia do bem comum, ela foi banida como um advento da demolição das referências estáticas. E com tal entendimento, seres humanos vão sendo constituindo com o peso da nulidade. Assim dizendo, pessoas esvaziadas de sentido ou sem um papel dentro do sistema social. Ainda mais nos discursos sociais, eles tendencionam o indivíduo a cada vez mais a ter e não a ser. O homem, ele é medido pelo que ele tem e não pelo que ele é na sociedade hoje. É uma maneira de ver o mundo cada vez mais impresso e também muito preocupante, porque essa maneira institucionalizada de ver as coisas e as pessoas torna o indivíduo instituído de textos de descrenças. Nada é válido, tudo passa, e o que importa é a máscara, a fachada exterior. E todos esses constitutivos sociais, eles são elaborados com a finalidade do quê? De evitar o sofrimento. Em outras palavras, o ser humano ele não quer enfrentar a tristeza e suas dimensões. A tecnologia está cada vez mais ampla, com o objetivo de afastar o ser humano dos males que o assombram. Envelhecimento, dor, finitude e outros aspectos. Então, o homem, ele tem ali baixa tolerância ao sofrimento. Ele idealiza uma vida sem dor, mas é algo impossível. Com uma realidade cada vez mais superficial, a pessoa ela não consegue mais simbolizar a sua dor. Suas energias, elas são todas gastas e fatalmente sintomas emergem de sua psique. E os mesmos culminam para a depressão. Tem medo que o seu mundo se acabe. Ela tem medo de mostrar a sua fragilidade.
Ela tem medo da sua incapacidade de pensar grandes projetos que garanta ali alguma segurança. E se o mundo acabar? O que vai acontecer? Ele vai querer voltar para o útero da mãe, aonde ele tinha uma proteção, alimentação, calor. Então, você vê como que é a dimensão da depressão. Ela não tem um ponto. Ela tem vários pontos que é uma ramificação justamente pelo desamparo. Fiquem atentos aí aos sinais aí da depressão. Até a próxima. Fiquem bem.